Aumenta a lista da manipulação de resultados da Série B 2022. De um jogador do Sampaio Corrêa, passou para 5 denunciados. Tudo bem, galera? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui embaixo. Como gostaríamos de estar falando do futebol disputado dentro de campo de forma honesta, transparente, com a nossa confiança, a confiança do torcedor. Mas o que vemos nos últimos tempos são atos de corrupção nos campeonatos regionais, nos campeonatos nacionais, no mundo inteiro. Vamos combinar aqui, tudo isso tem acontecido. Se acontece em séries, onde a lente da televisão, o olho eletrônico está mostrando os jogos o tempo todo, imagine você em outras divisões, onde não tem grandes repercussões. Depois que colocaram as casas de apostas, que elas se proliferaram no mundo inteiro e no Brasil, não é diferente, foi muito aí nos últimos anos. E quando você deixou de apostar somente em resultados, quem marcava o gol, hoje você tem aposta número de escanteios, quantas faltas vão acontecer no primeiro, no segundo tempo, quantos cartões amarelos, quantos cartões vermelhos, quantos pênaltis vão acontecer, quantos pênaltis serão marcados, cara, e muito mais do que isso. São muitas opções que os apostadores têm para fazer as suas apostas. E com isso proliferou também a corrupção, o envolvimento de dirigentes, de técnicos de futebol, de jogadores, mas a justiça está atrás. Recentemente tivemos em Manaus o Iranduba, envolvido, rebaixado, tomou 900 dias, foi multado, foi rebaixado, já falei, os seus dirigentes também foram multados, 200 mil reais, afastados por 200 dias, jogadores envolvidos, multados por 100 mil reais e afastados também, lá no futebol manauara, pelo Iranduba. E aqui nós vimos que no ano passado houve, já, salvo engano, esse ano, no princípio do ano, a denúncia do Vila Nova contra o seu atleta Romário, envolvido em manipulação de resultados na Série B 2022. E aí trouxe também o Mateuzinho do Sampaio Corrêa, cujo a repercussão nós fizemos aqui no canal Laércio Costa Narrador. Repercussão muito grande. Hoje o Mateuzinho é do Cuiabá, que não se pronunciou até então, esperando a manifestação da Justiça. E a denúncia do Vila Nova foi levada ao Ministério Público de Goiás, que ontem, torcedor, fez a denúncia acatada pela Justiça. A Justiça acatou. E esses jogadores envolvidos, Romário e Mateuzinho, não ficou só ali não. E mais o Joseph, que estava também envolvido, essa lista aumentou para 8, fora os dirigentes, fora os que estavam envolvidos, que são os corruptores. E o Ministério fez uma investigação minuciosa, com print de conversa entre os jogadores, e a lista do Sampaio Corrêa não é que aumentou? Meu Deus, ao invés de um jogador, subiu mais 4 jogadores que disputaram o Campeonato Brasileiro pelo Sampaio Corrêa no ano passado. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. E olha, ainda temos um jogador nesse grupo do Sampaio Corrêa envolvido pela denúncia do Ministério Público de Goiás, também nessa manipulação de resultados no futebol nacional. Que triste, que triste. Qual a providência que o Sampaio Corrêa vai tomar agora? Não sabemos. Deve já ter ouvido o jogador. E eu estou falando de Alan Godoy, do Sampaio Corrêa.
Mas a lista desses envolvidos, denunciados pelo Ministério Público de Goiás, a gente passa a falar agora exatamente os denunciados, os envolvidos, galera. Então vamos nessa aqui. Primeiramente, a gente começa aqui com a foto do Romário. Ele foi o primeiro que entrou aí nesse esquema, o Romário. Depois, os denunciados, né? Além de Romário, ex-Vila Nova, Joseph da Tombense, Mateuzinho, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Cuiabá. 5 novos foram citados: Gabriel Domingos, do Vila Nova, Alain Godoy, Sampaio Corrêa, André Luiz, que é o André Queixo, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Ituano, Igor Catatal, Igor Catatal, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Irã, e Paulo Sérgio, ex-Sampaio Corrêa, hoje no Operário do Paraná. Esse breve silêncio é para dizer assim: que tristeza, que tristeza, que tristeza. Você não imagina o tamanho da minha tristeza hoje, tendo que relatar isso aqui de jogador. Paulo Sérgio, por exemplo, que foi ídolo do Sampaio Corrêa, xerife do Sampaio Corrêa, capitão do Sampaio Corrêa. É muito triste a gente ter que falar isso aqui para o torcedor do Sampaio Corrêa. Nesse momento, o envolvimento do Paulo Sérgio, que hoje está no Operário lá do Paraná. E é bom que ele se pronuncie, que ele se movimente, no sentido de tentar aí alguma defesa, se é que tem a defesa, para esse momento que não é fácil, o momento. E pelas informações, ele disse que esses 10 mil que estavam na sua conta é de pôquer. Salvo engano, essa foi uma das informações que também chegaram. Denunciados, envolvidos também, o Ministério Público de Goiás denunciou 6 pessoas que não são jogadores e que estariam envolvidos no núcleo de apostadores, cujo aliciador seria o empresário Bruno Lopes de Moura, e são as seguintes pessoas: Camila Silva da Mota, Zildo Peixoto Neto, Ícaro Fernando Calixto dos Santos, Luiz Felipe Rodrigues de Castro e Vitor Yamazaki Fernandes. Camila é esposa de Bruno, eles são proprietários da BC Sports Management. Em fevereiro, o empresário foi preso em São Paulo no início da operação. Ele foi solto após conseguir habeas corpus. Profundamente lamentável, né? Profundamente lamentável. Tivemos agora um caso também recente de corrupção que foi investigado pela Federação de Manaus, lá do Amazonas, junto a um sistema que a CBF tem, né? Contratado no exterior, que monitora os jogadores, monitora tudo, e acabou chegando à conclusão de que sim, foram todos eles envolvidos. E eles, o TJD de Manaus entrou em campo, entrou em ação e puniu, rebaixou o Iranduba 900 dias fora das competições manauara. Cada jogador foi punido em R$100 mil. Os dirigentes foram 2 do Iranduba, multados e afastados, R$200 mil a multa para cada um. Os jogadores, R$100 mil para cada um, e mais ainda a punição, afastados. E, por incrível que pareça, não é que eles estão já trabalhando, e olha, veja aqui, aonde eles estão. Todos aqui estavam no Iranduba, o técnico, todos eles aqui estavam no Iranduba. Sabe onde eles estão agora? No River de Roraima. River de Roraima. Atletas e técnico condenados por manipulação de resultados no Amazonas estão em time de Roraima. Antes da decisão, o River de Roraima registrou 10 atletas e técnico condenados pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas por esquema no Iranduba. Cada um foi multado em R$100 mil e suspenso por 200 dias. Quer dizer, nem poderiam estar atuando, né? Mas o River acabou registrando. Aí diz aqui: atletas e técnicos condenados pelo Tribunal de Justiça do Amazonas por esquema no Iranduba, cada um foi multado. Ele diz aqui: antes da decisão, River de Roraima registrou 10 atletas e técnicos condenados. E agora, River de Roraima, o que é que vai fazer?
Aqui nós tivemos denúncia contra também esse tipo de situação, e o Juventude, na época, o seu presidente também denunciou, veio a público fazer denúncia. No São José de Ribamar também já passou esse tipo de... E aqui não se fez nada, né? Não, vamos levar para investigação, e não deu em nada, embora os fatos estivessem na cara, print de conversas e tudo, nada foi levado adiante. Mas em Manaus se conseguiu chegar fundo mesmo, e agora os jogadores envolvidos na Série B do Campeonato Brasileiro, eles podem levar até 8 anos de reclusão e ainda ter multa. Podem ser presos e levar até 8 anos trancafiados. Então, torcida, é lamentável, profundamente lamentável, que tenha acontecido essa situação. O Romário, ele foi entrevistado pela Globo lá de Goiânia, e ele quebrou o silêncio. O Romário, ele acabou falando, dando a sua versão sobre a situação, sobre o assunto, dizendo o porquê de toda essa manipulação aqui dos resultados. Então, o Romário, a gente vai também agora ouvir o Romário, para ver o que é que ele verdadeiramente, como é que ele se defende dessas acusações. Quebrou o silêncio, o Romário falando. Você nunca fez um pênalti de propósito? Não, nunca. Nunca tomou um cartão amarelo de propósito? Não, nunca. Um escanteio? Não, também não. Nunca participou de nenhum esquema Não. de manipulação de jogos? Nunca. Dá para fazer um pênalti sem que as pessoas percebam que foi de propósito? Acho que dá. Sem as pessoas saberem, dá. Mas vai muito pelo caráter da pessoa, né? Aceitar esse tipo de coisa. Você chegou a pensar em como você faria isso? Não. Eu, tipo assim, tava grilado só no momento de não estar jogando, mas eu não teria coragem de fazer isso. Romário decidiu falar pela primeira vez e com exclusividade para que a história que envolve o jogador também seja contada por ele mesmo. E é por isso, Romário, que eu começo essa entrevista te perguntando qual foi a sua participação no esquema de manipulação de jogos da Série B. Participação eu não tive nenhuma, né? Meu erro foi ter aceitado o dinheiro deles. Todo momento eu falava para eles que não poderia fazer, que não iria fazer. Até então que eu nem podia jogar. Eu tinha ido para o Emirados, aí quando eu voltei a janela estava fechada e eu tinha falado para eles. Só que aí eles continuam insistindo e mandou eu passar contatos de outros jogadores do Vila para eles. Foi minha participação. Como é que eles chegaram até você? Eu tinha um parceiro de São Paulo que eu comprava a roupa dele. E esse parceiro meu, ele conhecia o Bruno. Bruno era o apostador, o empresário que chegou a ser preso e depois solto em São Paulo. Peça-chave na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, que investiga a manipulação de resultados na Série B do ano passado. Bruno Lopes de Moura teria convencido os jogadores a cometerem pênaltis em 3 partidas: Vila Nova e Sport, Sampaio Corrêa e Londrina e Criciúma e Tombense. Mas a penalidade não aconteceu no jogo do time goiano, por isso a aposta não funcionou. Ele falou que mandava 10 de começo, de sinal, e depois pagaria 140 mil, que aí ao todo era 150 mil. Foi aí que você ficou tentado? Não. Eu já tinha falado pra ele que não iria fazer. E aí ele aumentava, tipo, 150 ele pulava para 200 e eu continuava falando que não ia fazer. Aí foi a hora que ele pediu o contato de algum jogador do Vila e eu mandei pra ele. Naquele momento, além de chateado por não estar jogando, você também estava precisando de dinheiro? Não. Na hora nenhuma eu passei aperto, nunca passei dificuldade assim. Por que você passou o contato do Domingos? Não, eu passei de vários, entendeu? Eu não passei só do Domingos, só que ele foi logo no Domingos, entendeu?
Comprovantes bancários mostram que Domingos recebeu os 10 mil e depois repassou o valor em 3 parcelas a Romário. Então os 10 mil que você recebeu foi pelo contato que você passou? Mas eu recebi, não foi 10, eu recebi 5. Ele antecipou 10, aí 5 ficou pra mim e 5 ficou pro Domingos. Eu tive uma ligação de vídeo com os dois, mas eu só ficava ali, só ouvindo só. Prints de conversas entre o presidente do Vila Nova e Romário revelaram que o jogador aceitou participar do esquema porque estava grilado, sem jogar. Se você tivesse entrado em campo, você teria feito pênalti? Eu acho que não. Pela história que eu tenho no Vila, desde pequeno no Vila, acho que eu não teria aceitado não. Então é isso, galera. Aí a gente acompanhou o Romário tentando dar suas explicações, mas ele está confessando tudo, né? Ele está confessando tudo, lamentavelmente. No próximo conteúdo a gente vai trazer também a manifestação do Sampaio Corrêa. Os jogadores envolvidos que pertencem ao Sampaio Corrêa Futebol Clube. É lamentável, profundamente lamentável. Mas isso tem que acabar no futebol. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para ser notificado das nossas transmissões, os nossos conteúdos. Seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.